Fala galera, Momento de Vidas na área. Hoje o assunto é um pouco mais sério. Vamos falar sobre apostas. Você aposta ou investe? Mas antes, eu sei que é chato ficar pedindo, eu sei. Mas inscreva-se em nosso canal, isso ajuda muito o nosso canal a crescer e o YouTube acaba oferecendo para mais pessoas. Você assiste, curte, comenta, deixa sua opinião crítica, se gostou do vídeo ou não. E isso ajuda o YouTube a oferecer esse vídeo, esse canal para mais pessoas e ajuda a nossa comunidade a crescer, beleza? Então, se você quer também saber a análise das empresas, sobre como é que está a realidade financeira das empresas, entra aqui no canal e vê os últimos vídeos que nós já produzimos, análise completa das empresas, momento financeiro, momento econômico, toda a análise das empresas estão aqui no canal. Entra e assista, temos shorts toda semana também. Muita informação você não perde se inscrever em nosso canal, hein? Porém, eu preciso deixar claro aqui que se você investe, esse vídeo não é uma crítica a você. Se você tem problema com apostas, procure ajuda, converse com um especialista. Pedir ajuda é um sinal de humildade e um sinal de reconhecimento com si mesmo do que precisa melhorar. Então esse vídeo não é uma crítica ou um ataque a você. Assista esse vídeo que você vai se impressionar com os dados que eu vou te mostrar. 30 bilhões. Esse é o número em milhões, em dinheiro, em reais, que as pessoas têm apostado por mês no Brasil. 25 milhões. Esse é o número de pessoas que têm apostado por mês no Brasil. Aí esse número é um número assustador, né? Aí você me pergunta, pô, mas esse número, será que o problema no nosso país, problema de pobreza no Brasil, é realmente a falta de dinheiro, cultura, oportunidade? De oportunidade e cultura eu até concordo com você, mas de dinheiro, esses dados não mostram que isso que é falta de dinheiro. Nós, brasileiros, não temos a cultura do investimento. Nós temos a cultura das apostas. Nós queremos investir agora meio-dia, o nosso dinheiro, investir agora meio-dia e 6 horas da tarde já ter o meu retorno. Nós temos pavor do longo prazo. O longo prazo assusta o brasileiro. O brasileiro não suporta ouvir investimento para longo prazo. E isso é uma cultura. Não é culpa tua, não é culpa dos seus pais. É cultura impregnada na nossa raça, no nosso povo. Isso é uma realidade. Mas aí você me pergunta, será que o povo está perdendo a noção da realidade para investir tudo isso? Aí fica muitas perguntas. Mas infelizmente a psicologia explica esse problema com apostas ou qualquer outro tipo de bebida alcoólica ou drogas psicoativas. E existe uma frase que fala que todo excesso esconde uma falha. Muitas pessoas por trauma, por algum problema emocional, buscam esse excesso para fechar esse buraco, essa falha, em bebidas, em outras coisas, e muitas pessoas vão para os jogos. E as pessoas acabam perdendo a noção, investindo tudo que tem. Temos casos e informações no Brasil de pessoas que perderam tudo apostando em bets, no jogo do tigrinho, roleta. Então, isso é muito sério. Vai além do financeiro, além do físico, é mais emocional. Mas eu vou te mostrar agora aqui essa informação. Eles falam para nós aqui, gastos com apostas online chegam a 30 bilhões por mês e acende alerta no Banco Central. Os brasileiros destinaram entre 20 bilhões e 30 bilhões por mês em apostas online nos primeiros meses de 2025, segundo a estimativa apresentada nesta terça-feira. Eles fizeram a CPMI das apostas esportivas. Então, até nesse ponto, eles tinham uma ideia que era de 20 bilhões o número em reais que as pessoas apostavam. Depois dessa CPMI, de fazer esse levantamento, chegou a 30 bilhões por mês. É isso mesmo que você está ouvindo. O brasileiro está investindo cerca de 30 bilhões por mês em bets, jogo do tigrinho, só que as bets foram as mais atacadas, porque ninguém conseguiu, como de costume no Brasil, né, achar aí o servidor, quem que é responsável pelas plataformas de tigrinho, da roleta, do coelhinho, do ursinho, sei lá do que eu não aposto nisso. Então você veja que o nosso problema é acusado, fica evidente que o problema, sim, o Brasil é um país de poucas oportunidades, sim. De falta de cultura? Sim. Mas de dinheiro, isso aqui fica claro que não é. O brasileiro tem dinheiro e ele está gastando muito. Outro dado que eu quero trazer para você, bem interessante aqui, no UOL, que 44% dos endividados já foram jogar em bets buscando dinheiro para pagar seus débitos. Olha aqui, mais de 40% dos inadimplentes no Brasil jogaram em bets, casa de apostas, buscando dinheiro para pagar suas dívidas, segundo pesquisa Serasa, em parceria com o Instituto Opinion Box, divulgada nesta terça-feira. Então você veja a realidade, você veja como que pensa, como nós brasileiros pensamos, né? Eu tô super endividado, eu vou buscar ajuda numa bet. Eu vou jogar numa bet. Eu vou levantar um dinheiro no tigrinho e vou pagar essa dívida. Como a nossa mentalidade com o dinheiro, com a finança é escassa. Isso prova muito aqui. O brasileiro tem a mentalidade mais escassa do mundo. Vamos pegar o número de americanos daqui a pouco. Quanto por cento da população americana, que é um povo próspero, investe na Bolsa de Valores? Mas sabe o que mais assusta o brasileiro no longo prazo?
Se você for colocar na ponta da caneta, o longo prazo assusta. Porque no início dos investimentos, investimento não é brincadeira. Se você não saber, você vai perder dinheiro. Assim como nas bets. Que as pessoas, em vez de estar ganhando, que elas acham que vão entrar e vão ganhar, elas estão perdendo. O início dos investimentos é a mesma coisa quando você vai arrancar teu carro. Você tem que pisar um pouco mais forte. Embreando, pisando, acelerando, a primeira marcha mais pesada, para depois teu carro ganhar velocidade. Você não consegue arrancar teu carro em segundos. Os investimentos é a mesma coisa. Você vai ter que estudar, investir um bom dinheiro, ou investir o que você pode, investir tempo estudando empresas para não entrar em furado, não investir em empresa que você vai perder dinheiro, empresa que não tem um retorno esperado. Então as pessoas, o brasileiro tem esse pânico de investimento a longo prazo, porque você vai ter que estudar, você vai ter que se aperfeiçoar, pesquisar a empresa, entender o cenário, investir um pouco mais de dinheiro se você quer alavancar capital, se você quer fazer o teu patrimônio crescer, investir um pouco mais no início, até os juros compostos começarem a fazer sentido e inverter. Daqui a pouco você vai estar reinvestindo mais do que você está investindo. E aí que começa o lucro. Mas até chegar nesse ponto, o brasileiro tem medo. O brasileiro não quer saber. É muito arriscado. Vou colocar meu dinheiro lá na VEG, lá na Klabin, lá na Vale. Será? Mais fácil colocar aqui, que eu já jogo aqui, já ganho R$5, 10, 15, 20. Então, é a nossa cultura. Além da nossa cultura, as pessoas não se ligam em um fato, quanto isso traz problemas não só financeiros ou físicos, mas emocionais. Quanto isso afeta. Tem pesquisa que já mostra, que eu já vou te mostrar daqui a pouco, o quanto os níveis de ansiedade e depressão têm aparecido, têm tomado conta das pessoas devido ao estresse financeiro. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Estudar o mercado financeiro, esperar a longo prazo, pode te gerar um estresse, porque você vai ter que estudar as empresas, você vai ter que entender o cenário, fazer as melhores escolhas, talvez aprender um pouco mais, assistir mais vídeos no YouTube sobre investimento. Mas será que as apostas, as bets, não estão fazendo mais mal para as pessoas do que os investimentos? É isso que eu vou te mostrar agora. Como a insegurança financeira afeta a saúde mental e os cuidados que devem ser tomados. Aqui, ó. Site confiado do Banco do Brasil, hein? De acordo com os estudos recentes, o estresse financeiro no Brasil é uma das causas mais comuns de problemas de ansiedade, 53% dos casos, e a insônia, 41% dos casos. Mas também há relatos de que esse tipo de estresse também contribui para quadros mais graves de depressão e pode até impactar a saúde física. Então, como eu já falei aqui, muitas pessoas perdendo as suas casas, perdendo, muito mais importante, a família por causa de apostas. E isso aqui é um fato muito relevante. Será que o brasileiro está preparado para essa conversa? Será que os brasileiros sabem desses dados? Por isso que é muito importante você enviar esse vídeo para algum amigo que você sabe que joga ou que até mesmo tem problema com apostas, para entender isso aqui. Isso é muito sério. Além desse problema da saúde emocional, você já pensou esses 30 bilhões esses 30 bilhões de reais, dividido ali pelo número de pessoas, vamos jogar menos ali de 25 milhões, 23 milhões de pessoas que apostaram nas bets, vamos jogar esse número em um investimento moderado de 10%. Você já imaginou quanto que dá por ano? Vamos fazer esse cálculo? Uma apresentação. Eu fiz aqui uma apresentação para você. Rendimento moderado de 10% ao ano. Mistura de ações boas, pagadores de dividendos e outras que podem ser valorizadas mais a longo prazo. Rendimento anual de 30 bilhões, multiplicando por 10%, 3 bilhões por ano. Esse é o investimento de 30 bilhões na Bolsa de Valor e com rendimento moderado de 10% ao ano. Os 30 bilhões, se nós pegássemos esses 3 bilhões de rendimentos, que são os dividendos, e dividisse entre 23 milhões de pessoas, teríamos aí R$130,43 por ano por pessoas, ou aproximadamente 130 por ano, ou R$10,87. Você tá vendo quanto de dinheiro, cara, está em jogo aqui? O quanto o brasileiro tá deixando de dinheiro na mesa? O quanto de dinheiro que o brasileiro tá dando para essas casas de aposta? Quanto que o brasileiro poderia estar ganhando? Quanta porcentagem do número de investidores poderia ter crescido no Brasil se essas pessoas investissem? Mas agora fazendo uma continha básica, que eu vou te dar esse dado para você se assustar. Para eu receber isso aqui por mês, R$10 por mês, em um fundo imobiliário Vegir ou Snag. Vamos pegar a Vegir que está 9,65 hoje. Eu teria que ter aproximadamente R$859,860 investido no Vegir para receber em dividendos, um dividendo por cota ali a 12 centavos. Para receber R$10 por mês, eu teria que ter no fundo Vegir R$800. Aí você me diz, meu Deus, R$800 no fundo para receber isso? Sim, mas você está se protegendo da inflação do longo prazo. Isso vai ser valorizado a longo prazo. Geralmente, o IFIX, o Ibovespa sempre estão acima da inflação, sempre estão se valorizando. E isso é comprovado. É a valorização e crescimento de patrimônio. É isso que assusta os brasileiros. Eles pensam no agora. Eu tenho que ter R$800 num fundo para receber 10 por mês. Não quero. Eu coloco esse dinheiro lá na casa de aposta e ganho o triplo. Vai lá e perde dinheiro.
deixa os donos da casa das apostas cada vez mais bilionários e milionários. E você vai chegar no final da vida, vai estar dependendo de INSS para viver, vai estar dependendo de benefício do governo para sobreviver, e você passou uma vida inteira jogando dinheiro em tigrinho, em bets e dando dinheiro para os outros, e não pensando no longo prazo. Mas daqui 20 anos nem sei se vou estar vivo, daqui 20 anos você vai estar vivo, se Deus quiser, e lascado, dependendo de INSS ou dependendo de benefício do governo para sobreviver, tendo uma vida miserável. Fica aí essa reflexão desse vídeo, que ficou um pouco longo, para você entender. Esse era o recado que eu tinha para trazer para você, a realidade, como as bets têm feito o povo brasileiro, e a falta de cultura nos investimentos também. Fica com Deus, no mundo dos investimentos, faça boas escolhas, entra no canal e assista os vídeos, e vamos aprender a investir do jeito certo. Até o próximo vídeo.